Por dentro da questão. Boa tarde a todos os ouvintes do Voz da Rede. Nessa semana, Por Dentro da Questão vai tratar um pouco de um assunto que o prefeito fez muita questão de propagandear, que é o aumento do IDEB em Belo Horizonte. Então, para conversar um pouco sobre o que é esse índice, o que é essa sigla, nós vamos conversar com o professor Daniel e vamos também tratar da viagem, da caravana que a secretária municipal Natália Araújo está garantindo com uma turma de trabalhadores que estão na gestão, que estão nas diretorias regionais de educação, nas gerências regionais de educação ou na própria SMED, para um evento em Sobral, que também é tido como um modelo desta lógica educacional. Então, obrigada, Daniel, pode se apresentar. Oi, boa tarde, ouvintes, boa tarde à equipe do sindicato, da rádio. Eu sou o professor Daniel, trabalho com crianças pequenas, trabalho com o terceiro e quarto ano, já há um certo tempo. Sou mestre em educação e um curioso nessa questão das avaliações em larga escala, né? Tenho aprofundado alguns estudos sobre essa temática e espero poder ajudar o sindicato, espero poder ajudar a luta dos trabalhadores em educação. Daniel, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença e destacar que, além de você ser um companheiro nosso, professor da rede municipal, da rede de Vitória, né, no Espírito Santo, você também é um pesquisador sobre IDEB, lançou um livro, A Ilha e Ornitorrinco, a dualidade do IDEB no município de Vitória. Esse livro, inclusive, tem na biblioteca do nosso sindicato, está disponível para empréstimo para quem desejar. E nesse livro, você fala um pouco justamente sobre as contradições do estabelecimento desse índice, né? Que, a princípio, ele tinha a ideia de ser um índice que avaliava a educação básica para produzir melhores políticas públicas a fim de qualificar a educação básica, mas ao longo do tempo ele foi adquirindo muito mais um caráter de ranqueamento e de punição em alguns casos, porque continua deixando aquelas escolas que são excluídas e as escolas que tradicionalmente têm melhores resultados também são premiadas, né? Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso, sobre essa ideia que foi se construindo do IDEB, muito distante do seu objetivo, né, enquanto avaliação de política pública. Eu venho me preocupando com essas avaliações porque, no meu entendimento, esse instrumento IDEB, ele tem sofrido deformações que eu não sei se é deformações de uso no processo ou se é da sua própria natureza. Então, eu ainda não fico tranquilo em responder essa questão, se é o uso, se é o processo dos últimos 20 anos na sua aplicação, ou se é da sua própria natureza que a gente precisaria de entender melhor. Mas o que eu tenho observado é que o IDEB, ele, seja o IDEB nível Brasil e seja o sistema de avaliações estaduais, aqui no Espírito Santo é o PAEBS, eu não sei qual é o nome que se dá aí em Minas Gerais, mas provavelmente tem um sistema de avaliação estadual. Eu observo que esse sistema de avaliação, em especial o IDEB, ele ignora as diferenças sociais. Logo, eu tenho um instrumento de avaliação acreditando que eu tenho um aluno igual. No que ele ignora as desigualdades sociais, ele se nutre das desigualdades sociais. O próprio sistema se nutre das desigualdades quando ele estabelece competições, comparações, ranqueamento, quando ele faz um conjunto de alterações. Eu, por exemplo, Thalita, não sei se você é dessa tese, eu entendo que a BNCC existe em razão das avaliações de larga escala. É estranho, né? É estranho. Mas eu encontro essa tese no livro da Ravitch, da Anne Ravitch, aquele Vida e Morte do sistema educacional lá nos Estados Unidos. A Ravitch chama atenção que a reforma curricular se dá a partir dos interesses das avaliações de larga escala. E a gente não enxerga muito bem isso.
você ter uma ideia, o financiamento hoje está sendo dotado, está sendo orientado pelas avaliações universitárias. É triste isso. Mas aqui voltando. Então, o IDEB, ele ignora, ou procura ignorar, ele se nutre, e ao ignorar e ao se nutrir, ele faz algo mais perverso. Ele potencializa as desigualdades sociais. O livro que você citou, que eu construo uma espécie de método de interpretação, que eu pude socializar com você alguns olhares que eu fiz sobre o sistema de educação de Belo Horizonte, e é imenso, para mim é um desafio, porque eu estudo 30 escolas, 50 escolas, 60 escolas, você está me falando de 170 escolas da rede municipal, de 160 escolas da rede estadual, só na cidade de Belo Horizonte. Então, é muito desafiador. Mas o que eu tenho observado é que o IDEB, ele tira uma fotografia, aquilo que você falou da permanência, né? Ele tira uma fotografia. Quando ele tira aquela fotografia em 2005, 2007, 2009, 2011, até chegar em 2025, ele tira uma fotografia que você tem, de um lado, os melhores resultados, e na outra ponta, os piores resultados. Você pode ter uma variação de sigla, hein, Thalita? Você pode ter uma variação do nome da escola, mas provavelmente não terá distinção do bairro e da região. Então, você tem bairros e regiões que concentram os melhores resultados em todas as edições do IDEB, e na outra ponta você tem bairros e regiões, escolas que concentram os piores resultados. Eu acabei de fazer um outro texto que nem você leu agora sobre Vitória, eu acabei de fazer de Vila Velha. E aqui em Vila Velha, tristemente, uma região concentra os piores resultados em 20 anos de avaliação. Se alguém está me dizendo que o IDEB está servindo para planejar, então isso é planejado. Essa dualidade, esse disparate está sendo planejado. Ou o IDEB não está servindo de nada. Ele só está tirando a fotografia de uma realidade crua, cruel, das desigualdades socioeconômicas que estão sendo estampadas nos resultados. Desculpa, eu acho que eu me alonguei nessa primeira questão, me empolguei, tá? Mas pode vir com a outra aí, por favor. Daniel, dialogando com isso que você trouxe, sobre essa questão de que, mesmo que mude o nome da escola, está concentrada numa determinada região. Então, a gente vem de uma Constituição em 88 que garante a universalização da educação e do ensino para todos, que não quer mais uma educação que seja apenas para os eleitos, apenas para quem consegue morar num bairro que tem uma escola pública. A gente vem na luta por uma educação universal pública para todos. E aí a gente vê que entre esse processo, na hora da aplicação, na hora do financiamento, da garantia de manutenção daquele estudante, não é bem assim que acontece, porque as desigualdades daquela região se reproduzem também na aprendizagem, no processo educacional. Então, fala um pouco para a gente, né, dessa contradição que muitas vezes esses índices sozinho, ele vira uma coisa que não traduz de fato o que é o chão da escola, que são as dificuldades dessa questão do financiamento. Primeira coisa que eu tenho me aprofundado é que, no meu entendimento, se a escola original, a escola capitalista, a escola burguesa, a escola que a gente tenta diminuir no espaço da escola pública, essa escola que vai justificar a sociedade, essa escola que vai reproduzir a sociedade, quando é acrescido à escola o IDEB, é acrescido algo muito poderoso, porque o IDEB ele quer ser neutro, ele quer ser despolitizado, ele quer estar acima do bem e do mal. E quando ele arvora de neutralidade, ele diz que tem justiça nos seus resultados. Se tem justiça nos seus resultados, ele vai transferir para quem? Para as escolas, para o professorado, para a comunidade.
a culpa de ter este pífio resultado ou o mérito de ter um excelente resultado. E quando a gente observa essas distâncias de resultados e que estão associadas às diferentes condições socioeconômicas na cidade, eu estou falando de uma população de Belo Horizonte de 2.500, 2 milhões e meio de habitantes. Vitória não tem meio milhão de habitantes, entende? Então, assim, provavelmente você tem regiões em Belo Horizonte que são maiores do que a cidade de Vitória, né? E as cidades vizinhas aí no entorno de Belo Horizonte, você tem Betim, você tem Contagem, que são populações um pouco maiores, também vivem essa contradição, né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção, e aí você tá correta, se a escola ela vem no sentido de, na sua neutralidade, isentar as ascensões e aceitar uma meritocracia, nós observamos que existe uma falsa meritocracia. Se eles falam de uma competição, não são competições entre iguais, não têm as mesmas condições, né? E os resultados disso, na desculpa de que existe uma neutralidade do instrumento e no procedimento, então está legítimo. Está legítimo que a periferia tenha os resultados ruins e está legítimo que setores das escolas públicas, não estou dizendo que é elite, estou falando que são filhos de trabalhadores, são trabalhadores assalariados, que têm uma casa própria, que têm um automóvel, que não está correndo atrás de pagar aluguel, mas onde você encontra o subemprego, onde você encontra pagar aluguel, onde você encontra o índice baixo de escolaridade da família, onde você encontra uma desagregação social do ponto de vista social e econômico e político maior, você vai ter resultados bem diferentes. E, infelizmente, em nome da meritocracia, você hoje tem políticas de distribuição de recursos que estão se pautando nos resultados. Aqui no Espírito Santo tem o ICMS Educação, que eu chamo bônus município. Provavelmente isso tem em Belo Horizonte, provavelmente isso está espalhado em todos os municípios de Minas Gerais, que você vai passar parte do recurso a partir do resultado das escolas. E aí você vai ter uma corrida para falsificação de resultados, de aprovação automática, de provinha, de vestibulinho. Opa, eu quis falar vestibulinhos, desculpa, tá? Os vestibulinhos, essas provas, essas constantes de redução de conteúdo, de aligeramento de conteúdos, de uma formação de professores focada apenas nesses descritores, nessas avaliações, é uma perda para a escola, uma perda para a comunidade. Então, infelizmente, hoje, o financiamento, parte do financiamento está atrelado a isso e é vergonhoso. Eu não sei se a cidade de Belo Horizonte tem a bonificação, não sei se o Estado tem, mas aqui no Estado do Espírito Santo e aqui em Vitória tem, e é estranho, olha que doideira, você tem a maior bonificação atrelada às melhores avaliações. E onde é que estão as escolas melhores avaliadas? Nas melhores condições. Então, é dado mérito, olha só, é dado mérito a quem já tem uma condição mais favorável. E os trabalhadores que estão em escolas com mais dificuldade do ponto de vista socioeconômico, as suas bonificações são bem menores. Então, é ridículo esse tipo de situação, é triste a educação se submeter a essa lógica estranha à gestão democrática, estranha à escola pública. Daniel, você fez uma análise assim substancial dos resultados de Vitória, identificou justamente essa lógica de reprodução, né? Que o IDEB ele acaba se constituindo muito mais como um índice que reforça e que cria também um estereótipo de determinadas escolas e determinadas regiões. Perfeito. Você também fez uma análise sobre a rede municipal de educação de BH, né? Você fez a análise de algumas escolas, identificando como que
a rede municipal também tem algumas escolas que têm determinado índice, outras que não têm, e outras que têm índices mais baixos, né? Como que você avalia que isso impacta também na vida docente, na vida dos professores, na carreira dos professores, até nas questões de saúde mental, essa reprodução constante de resultados que tem muito mais como objetivo criar mesmo um estereótipo de determinada escola e não construir políticas para a transformação daquela escola. Se a prefeitura municipal vai gastar um valor considerado nesse turismo lá em Sobral, a sobralização, eu chamo de sobralização da educação no Brasil, ela tem uma possibilidade muito perversa, porque eles acreditam numa vara de condom, eles acreditam numa miragem, que o que Sobral faz está correto e é esse o caminho a ser seguido, não tem outro. É lastimável isso. Eu tive o cuidado de pegar a cidade de Fortaleza, apliquei o mesmo método de análise que fiz em Vitória, que estou fazendo em Belo Horizonte, fiz em Vila Velha, fiz em Fortaleza. E o que eu encontro em Fortaleza? A mesma dualidade. Os melhores resultados estão concentrados no lugar da cidade de Fortaleza e os piores resultados estão concentrados em outro lugar da cidade de Fortaleza. Mas também fiz Sobral. E Sobral, ainda que tenha resultados muito estratosféricos, batendo no 9,9, no 9,7, daqui a pouco eles vão até ultrapassar o 10, Sobral também persiste uma dualidade. Você tem escolas que não são tão bem avaliadas assim, ainda que sejam números altos para a gente, Espírito Santo, Belo Horizonte, Bahia, enfim, para vários lugares, para o restante do Brasil, mas você mostra o quê? Você mostra que determinadas escolas estão tendo, o que você acabou de falar, não conseguem garantir esse mesmo percentual. E, eu encontro a razão disso na desigualdade socioeconômica, nas condições adversas. E mascarar índice, isso Sobral consegue fazer com maestria. A aprovação automática, a retirada de estudantes com dificuldade no dia da avaliação, tem todos uns esquemas que a gente chama de burla não oficializada, que é triste. Aqui em Vitória, até aluno reprovado por falta está sendo aprovado, porque tem que ser garantido né, o índice. Mas voltando aqui no caso, sobre Belo Horizonte. Eu peguei agora esse último resultado, Thalita, realmente, o Belo Horizonte dá um salto no F1 de 5,8 para 6,2. Mas outras escolas também o fazem, outras cidades aí da região também o fazem. Sabará manteve 6, Vespasiano de 5,9 para 6,1, aí uma caiu, outra subiu 3, enfim, esse crescimento que é justificado aí no Rio das Neves, 5,4 para 5,7, Contagem, 5,6 para 5,9, enfim, teve um crescimento, assim, parece que no Brasil inteiro teve um crescimento, aqui também teve e tal. O crescimento em si é interessante, é legal, mas me preocupa a dualidade, a discrepância entre os resultados, né? E, infelizmente, as desigualdades são tamanhas. Eu observei no material que eu te passei agora, Thalita, o primeiro rascunho, você me pediu hoje, eu consegui fazer rápido para a nossa conversa de agora, eu consegui observar, por exemplo, que entre os 20% melhores resultados, que dá em torno de perto de 30 escolas no F1 e no F2, eu tenho 9 escolas, vocês não vão acreditar. Eu localizei aqui no material que eu passei para a Thalita. Eu tenho 9 escolas que conseguem estar entre os melhores resultados no F1 e no F2. Isso não é pouca coisa. 9 escolas da cidade de Belo Horizonte conseguem fazer isso assim,
eu estou no topo no F1 e estou no topo no F2. E eu também observo regiões que concentram resultados favoráveis e outras regiões que ficam no mediano e regiões que concentram os piores resultados. Isso depois eu precisaria de conversar melhor com vocês, para vocês estarem me auxiliando para enxergar melhor. E é bem provável que nos piores resultados essa situação também ocorra. Eu tenho escolas que também tenham resultados ruins no F1 e no F2. A diferença é que BH tem perto de 50 escolas que só oferecem o F1. Perfeito? Então, se essa escola ela tem uma dificuldade, ela não vai aparecer no F2, né? Mas é bem provável que os seus alunos estarão nas escolas aproximadas dessa escola, porque ela não oferece o F2, mas essas crianças irão para outros lugares. Então, a gente teria que estar acompanhando, fazendo essa relação. Mas, infelizmente, a cidade de Belo Horizonte é portadora dessa grande desigualdade. E a desigualdade também a gente encontra por região. Ainda que a gente possa ter regiões predominantemente com bons resultados e outras com resultados ruins, mas nós temos no próprio interior da região, nós estamos falando de 10, 15 bairros, não são todos homogêneos, tem disparidades, tem contradições. Você pode ter uma região, uma região de bairros de classe média, mas um ou outro ali está com mais dificuldade, está com mais dificuldade econômica, né? E isso permeia todas as regiões. E, de certo modo, vai se reproduzindo os resultados. Meninos, por enquanto é isso. Vamos para a próxima. Não, é importante, Daniel, acho que você trouxe algumas coisas, é importante só a gente antes esclarecer, né? Quando você fala F1, F2, nós estamos falando do ensino fundamental 1, anos iniciais, de 1º a 5º ano, e F2 é o fundamental 2, né? Anos finais, de 6º a 9º ano. Mas é importante algo que você traz, Daniel, que quando a gente pensa em Sobral, né, e dessa sobralização da educação brasileira, a gente vai ter ensinos muito atrelados à avaliação de desempenho em larga escala, né? Então, uma das principais críticas que se tem ao modelo educacional de Sobral é que ele é um modelo que privilegia conteúdos, não conteúdos como um todo que está lá na matriz curricular, mas conteúdos que vão ser cobrados nessas avaliações e que direcionam avaliações próprias para isso. Belo Horizonte teve a sua tentativa, alguns anos atrás, do Avalia BH, voltaram a dizer que fariam, recuaram, mas provavelmente nessa leva pode ser que se volte para essa ideia de ter uma avaliação própria, além do SAEB, que é a avaliação estadual, e o IDEB, né? Então você passa a ter uma forma de um ensino que não ensina mais o conteúdo como um todo, ele vai privilegiar aquilo que é cobrado em prova. E isso, né? Qual que é o problema que isso traz para a educação pública, que é uma educação que deveria atender a todos e, de fato, formar um ser humano por completo? Qual o problema exatamente? É o final. Ele não consegue fazer isso porque ele faz uma outra opção, né? Ele faz uma opção que não é nova, é uma opção para produção de mão de obra de baixa qualificação, de baixa formação, de pouquíssima criticidade, né? Que é cruel, porque nessa onda de conseguir o índice, eu desidrato conteúdos. Eu não mais me preocupo e me aproprio de determinados conteúdos, porque eu tenho que melhorar minha performance nos resultados. E, por outro lado, você tem na mecânica do IDEB a ideia da promoção automática, que, infelizmente, as classes populares estão sendo mais atingidas, porque ela falsifica os resultados nas promoções automáticas, e são exatamente as nossas crianças com mais dificuldade do aprender, com maior exigência de atenção do profissional, do ponto de vista da intervenção e do ponto de vista do material a ser utilizado com essas crianças, e em nome de que a gente tem que melhorar o ranking, o índice, se eu puder jogar esse menino para frente, ele vai. E quem recebe
vai levando para frente. A última coisa é que ele aprenda, que ele consiga se apropriar dos conhecimentos. Infelizmente, nós vamos ter uma concentração maior de situações de não aprendizagem com alto índices de avaliação. Olha que curioso. É um percentual grande de não aprendizagem, né? E com uma avaliação positiva, sobretudo nas classes populares, porque essas crianças não terão o suporte, aquilo que o poder público deveria garantir, não está sendo ofertado, mas também precisa ser garantido os índices, e aí vai de qualquer jeito. Infelizmente, aqui na minha escola, uma criança saiu do 5º ano e foi para o 9º. Como é que é o nome disso? Triplo carpado. Do 9º, sabe? Do 5º para o 9º. Não tem nenhuma justificativa a não ser humanismo, preocupação com aquela criança. Não. Estamos preocupados com o índice, tá? Estamos preocupados com a performance da escola. A respeito desse trauma do ponto de vista nosso, da saúde mental, da nossa condição, e se Belo Horizonte fez isso outrora, e infelizmente com esse turismão aí lá em Sobral, eles devem vir com uma pegada boa para isso. Infelizmente, as notícias que nós estamos observando em redes em que esse processo está mais acelerado, não quer dizer que garanta aprendizado e boas condições de trabalho. Nós temos observado o crescimento da desistência de professores. Nós temos observado um crescimento de adoecimento de professores em relação a essa lógica, seja a lógica do índice, seja a lógica, mesmo que não tenha a bonificação, e a lógica da bonificação, porque é outra coisa que é cruel, a bonificação, porque você tem professores labutando em qualquer escola. Agora, dizer que uma escola o professor fez mais por conta daquele resultado e o outro professor fez menos por conta de um resultado inferior, é uma métrica que não tem condição, porque pode ser que aquele professor na escola de periferia ele tenha tido desgaste maior com o esforço de buscar o aluno aprender, do que, de repente, outros lugares. Não estou dizendo que o professor também não se esforce, mas, veja, não dá para a gente comparar esse trabalho do professor a partir desses resultados e essa bonificação irresponsável. Infelizmente, o sindicato vai ficar com mais demanda do ponto de vista da saúde mental dos colegas professores em relação a essa loucura que estar em sala de aula em razão das avaliações e da bonificação. Daniel, a gente já vai encaminhando para o final. Gostaríamos de agradecer muito a sua participação aqui. A gente espera que possamos fazer outros momentos como esse na nossa rede, no nosso sindicato, inclusive, porque as questões que você traz de reflexão são muito importantes para que a gente entenda que processos educativos de qualidade, eles precisam necessariamente serem feitos com valorização dos profissionais de educação e, claramente, valorização dos professores, plano de carreira, concurso público, boa remuneração, boas condições de trabalho. E nessa boa condição de trabalho, também só é possível uma educação de qualidade com uma escola bem estruturada, né? Então, você também faz parte da campanha nacional pelo direito à educação. Então, um dos elementos que a campanha destaca muito foi um fator de luta da campanha, que é o custo aluno-qualidade, que é as escolas terem um mínimo de estrutura sem o qual não se pode ter escola no Brasil. Então, bibliotecas com livros, salas bem estruturadas, mínimo de professores. Então, isso é fundamental para você ter uma educação de qualidade, mais do que estabelecer índices que são índices que mais representam um falseamento da realidade do que, de fato, a realidade concreta. A gente queria agradecer, vou passar a palavra para a Carol e dizer que nós estamos abertos para esses e outros momentos, porque foi muito bom para nós conversar com você. Agradecer, né, Daniel, dizer para quem nos ouve que o tal Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, o famoso IDEB,
ele é isso, como a Thalita disse, como o Daniel disse, ele é uma fotografia, mas ele não é uma fotografia que, de fato, ele traz o raio-x da escola. Porque muitos fatores que levam a ele não são considerados. E aí, quando a secretária municipal de educação, Natália Araújo, junto com o prefeito Álvaro Damião, toma uma decisão de fazer um turismo pedagógico até Sobral, para estudar o modelo de Sobral, junto com a Fundação Lehman, que é outro problema, que é a privatização da educação, se torna algo muito sério, porque a gente não está fazendo isso que a Thalita disse, valorizando quem constrói a escola e quem está na escola, porque valorizar o estudante é ter um mínimo de condição para que esse estudante possa se formar, se alfabetizar. Né, esses portais mágicos da educação que em alguns momentos, para poder garantir um mínimo de um índice, se criam. Aqui em Minas, inclusive, Daniel, já tiveram muitos. Teve Florescer, teve tipo teleaula, que os meninos que estavam reprovados não passavam no estado, eles foram para uma sala, eles viam uma aula e aí no final do ano eles colavam grau ou iam para o ensino médio ou então fechavam o ano, né? Então, assim, a gente vê que essas estratégias, primeiro, elas são mais recorrentes nas escolas mais periféricas, nas escolas mais vulneráveis. Você não vai ver isso numa escola que tem um mínimo ali de subsídio, porque isso que o Daniel traz é muito grave. As pessoas que são mais afetadas por esse tipo de política são aquelas pessoas que são filhas de pais trabalhadores em contratos mais precários, que têm escala 6x1, às vezes até 7x0. Então, essas são as famílias atingidas. Não são aquelas famílias que têm mais estrutura e um mínimo para acompanhar a vida escolar de seus filhos, porque isso é outra questão. Muitas vezes os pais não acompanham a vida escolar de seus filhos, não é porque eles não querem, é porque o mundo do trabalho não nos permite. E entre trazer o subsistente, né, trazer a sobrevivência para casa e acompanhar a vida escolar do seu filho, trazer a sobrevivência para casa para que todo mundo possa alimentar, pagar o aluguel, a água, a luz é mais importante. Então, por trás dessa ideia, tem outras coisas que falam da desigualdade, né, das condições do nosso país. Te passo a palavra, Daniel, para fazer o fechamento. Gostei dessa sua fala aí, muito, muito bacana, né, de expressar. Eu queria combinar, Carol e Thalita, de colocar um outro livro aí na biblioteca do sindicato. Cadê? É a realidade da situação de Belo Horizonte a partir do IDEB. Eu acho que é tranquilo. Se eu fiz isso em Vitória, e a Thalita falou desse livro que eu fiz, a gente pode estar fazendo um, e eu quero convidar a Thalita para a gente já disparar esse texto aí, desse material que eu passei, Thalita, que eu acho que dá para os colegas tomarem um conhecimento mais apurado, e eu sei que eles discutem na escola isso, mas eles só meio que guiaria um pouco essa consideração, né? Porque não dá para os professores se culpabilizarem. Eu não tô falando que nós temos que fazer o coro do irresponsável. Isso não é comigo, isso é conosco. A condição de trabalho, as relações de trabalho, a qualidade que nós estamos oferecendo à nossa garotada é conosco, fala da gente. Agora, nós não podemos entrar no processo de culpabilização, porque isso nos autodestrói. E pior ainda é entrar na lógica individual. Eu vou conseguir resolver com a bonificação, eu vou conseguir resolver isso com uma melhor ascensão acadêmica. Não, a luta é coletiva, a luta é junto, porque a garotada que está chegando ao magistério não sei se suporta o que nós já passamos. Não estou dizendo que eles não tenham garra, mas aqui na minha escola mesmo, nós já perdemos 2 jovens professores que falaram assim, ó, eu vou procurar outro negócio, porque isso aqui não dá para mim, não. Achei honesto, mas veja, pessoas com condição de estar contribuindo para o magistério acharam melhor ir para outro lugar. Carol e Thalita, eu me coloco à disposição da gente estar aprofundando esses estudos, e eu quero agradecer o carinho e a atenção, e espero poder estar ajudando aí a luta sindical, a luta dos trabalhadores em defesa da escola pública e valorização profissional.